Olá pessoal, eu, ministro Ricardo, estamos chegando mais uma vez com o programa Palavra e Poder. Lembrando que esse programa é um programa patrocinado pela Igreja Moriá de Ribeirão Preto. Estamos aqui direto dos estúdios da Rede Fé FM 100.1. Sejam todos bem-vindos. Obrigado pela sua presença. Nós vamos estar aqui 30 minutos juntos. Lembrando que aqui não é um programa que fala de religião. Não vamos aqui falar sobre religião A ou B, não. Mas vamos falar da palavra de Deus. Vamos falar do que diz a palavra de Deus. E eu tenho certeza que nessa programação, como tem tido muitos relatos, muitos testemunhos que têm chegado até nós, pessoas que participaram da programação e ao término da programação ela tem se sentido diferente. Pessoas têm testemunhado da forma diferente que ela tem estado. Quando começa a programação, ela se encontra em uma situação com o seu espírito, com a sua alma, muitas das vezes com falta de paz, muitas das vezes atribulado. E quando termina a programação, depois de ouvir o que é dito sobre a palavra de Deus, e aí então a pessoa sente uma diferença. E eu faço um desafio com você. Eu não sei de onde você está me ouvindo. Talvez esteja nos acompanhando de um carro, de um caminhão. Talvez esteja no seu trabalho, em casa. Ou você é motorista de aplicativo. Talvez esteja num hospital ou no sistema penitenciário. Não importa onde quer que você esteja. Importa que eu faça um desafio. Se você ficar com nós e no final dessa programação você não vê uma diferença no seu espírito, dentro de você, se você não tiver uma nova direção para a sua vida, então você não precisa mais assistir essa programação. Porque, meu amigo, a palavra de Deus ela é verdadeira. O que nós vamos ler aqui, o que nós vamos tratar aqui é sobre a palavra de Deus. E o Deus que prometeu, ele é fiel para cumprir. Ele é fiel para cumprir. Então, não faz sentido. Cremos num Deus vivo, num Deus poderoso, temos as promessas dele ao nosso dispor e essas promessas não se cumprir na nossa vida. Então, eu faço esse desafio a você. Fique conosco. Nós vamos passar agora o nosso endereço, o endereço das nossas redes sociais. Peço também que você coloque um copo com água do lado do seu rádio, da sua televisão, porque no final do programa nós iremos consagrar. E ao beber dessa água, receberemos força que vem do céu, força que vem de Deus. Amém? Nós estamos, a nossa igreja, se você não conhece e quiser fazer uma visita, nós estamos na rua Platina, número 121, repetindo, Platina 121, no Jardim Santa Cruz. E também o nosso Instagram, que é o @igrejamoriá.rp, e temos também a nossa página no YouTube, que é o @igrejarp. Temos também o nosso WhatsApp, que é o 16 99 162 8590. Caso você queira mandar o seu nome para oração ou o nome de um familiar, aqui é o nosso WhatsApp. Queira marcar uma visita conosco, fazer uma visita, precisa de um atendimento, nós estamos nesse telefone, nesse WhatsApp. Amém? Pode contar conosco. Lembrando que esse desafio é feito em cima do que diz a palavra de Deus. A gente não tem ao que temer. Quando a gente crê, a Bíblia fala que quem crê não foge. Quando a gente crê na palavra de Deus, essa palavra ela sai do papel e se cumpre na nossa vida. Amém? O que nós vamos ler hoje é o livro de 2 Reis, capítulo 4. A Bíblia, ela é um livro que tem muitas histórias, mas ela não é um livro de história. Ela é sim um livro que conta várias histórias que foram mudadas com a atitude da fé.
quando a pessoa passou a fazer da forma que Deus ensina na palavra dele, dessa forma, usando uma fé viva, numa palavra que tem todo o poder para mudar a nossa vida, então o milagre acontece. Então, não importa a situação que estamos passando, nós recebemos força, recebemos uma direção do alto, de Deus, e aí então a gente vence a batalha que a gente está vivendo. Aqui diz assim, ó, o título da mensagem é Eliseu aumenta o azeite da viúva. Diz assim, no capítulo 4, versículo 1. E uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu dizendo, meu marido, teu servo, morreu. E tu sabes que o teu servo temia ao Senhor. E veio o credor para levar os meus 2 filhos para serem servos. Vamos dar uma paradinha aqui. Você veja que situação difícil. Ela ficou viúva, perdeu o marido, e a situação dela era tão difícil que ela estava prestes a perder os filhos também. O marido dela era uma pessoa que a Bíblia fala que, como ela mesma disse ao profeta, ele era servo de Deus. Mas você veja que o fato dele ser servo de Deus, se ele era servo, ele tinha o conhecimento da palavra de Deus. E você veja que o fato de ter o conhecimento da palavra de Deus não significa que é o suficiente para que essas promessas saiam do papel e se cumpram na nossa vida. Porque ele era servo e ele estava endividado. Aí eu pergunto para você, meu amigo, se Deus disse assim, Jesus disse que ele veio para que tenhamos vida e vida com abundância. Há outro versículo que diz assim, que em Eclesiastes, que é dom de Deus que o homem coma bem, viva bem e tenha vida regalada. É dom de Deus. Mas eu pergunto para você, meu amigo ouvinte, minha amiga ouvinte, se ele era servo de Deus, por que ele estava endividado? Por que ele estava numa situação dessa? Quem é que sabe dizer? Quem é que sabe responder? Eu, na minha ignorância, eu penso o seguinte, a pessoa, eu entendo que não adianta eu servir a Deus, eu saber que essas promessas estão no papel a se cumprir, mas ela não tem, ela está no papel para mim viver essas promessas, mas eu não passa o tempo e eu não vejo essas promessas se cumprir e aceito essa situação. Eu não faço uma autoanálise para saber onde é que eu estou errando para essa promessa não se cumprir. Porque se ele era servo de Deus, Deus prometeu uma vida abençoada, eu pergunto a você, por que é que não se cumpria essa palavra na vida dele? O erro estava do lado do cumprimento da palavra ou na parte do ser humano? Nós não vamos julgar aqui a ninguém, mas é impossível eu crer num Deus vivo, num Deus poderoso, crer numa palavra abençoada, crer numa palavra, na palavra dele, e a minha vida não condizer com o que diz a palavra dele. A gente não pode aceitar uma situação dessa. Temos que examinar-vos. Tem um versículo em 2 Coríntios que diz, examinai-vos a vós mesmos e provai-vos se realmente estáis na fé. Então, o fato de conhecer apenas a letra, o fato apenas de conhecer a palavra de Deus e não viver, ou aceitar uma vida que não condiz com o que diz a palavra de Deus, não é o bastante. Não é o bastante. Mas ela chegou até o profeta, apresentou a situação dela para o profeta. Situação difícil.
Ela estava à beira de perder os filhos aos credores. E talvez seja essa a sua situação, meu amigo. Talvez você olhe para você, para a sua vida, e você se encontra num momento, numa situação difícil. O caso dela aqui era um caso de financeiro. O problema dela era dívida. Talvez seja o seu caso. Talvez você trabalhe 8, 12 horas por dia. Talvez você trabalhe feriado, finais de semana. E você olha para você e você está endividado. Você olha para você, você não consegue ver a sua vida florescer. E você já se perguntou e não entende. Talvez você até conheça a palavra de Deus. E mesmo assim, você está vivendo uma situação dessa. E caso você ainda não conheça a palavra de Deus, eu quero te dizer que na palavra de Deus há orientação para tudo. E não importa qual seja o seu problema. Se o seu problema é na vida financeira, se o seu problema é na vida familiar, no seu casamento, ou um problema com saúde, eu não sei. Não importa qual seja o seu problema. O que importa é que na palavra de Deus existe a direção para a saída. O que acontece muitas das vezes é que quando estamos passando um momento difícil, um momento de tribulação, a gente olha muito a pressão que é posta todos os dias à nossa frente. E a gente passa a olhar as circunstâncias, a gente passa a olhar as dificuldades. E quando a gente cede à pressão, que a gente olha as dificuldades, a gente então não olha o que está escrito na palavra de Deus. Então vem a vontade de desistir, vem a vontade de sumir, vem a vontade de largar tudo. Quantas pessoas que estão passando por momentos difíceis, seja ele qual for a área da sua vida, pessoas que pensam até em dar cabo da própria vida. Quantas pessoas não têm tirado a própria vida por conta de dívidas, por conta de problemas de vício, problema no casamento, de separação. Quantos casos não tem? O que falta? Falta uma nova direção, falta uma mudança de rota. Você vem caminhando numa direção e você precisa reconhecer que se você continuar fazendo as mesmas coisas que você está fazendo, praticando as mesmas coisas que você está praticando, você não vai ter resultados diferentes. Ministro, e como que eu faço isso? Como que eu faço para sair dessa situação? Olha o que aconteceu na vida dessa viúva, quando ela falou com Eliseu. A Bíblia diz assim no 2, e Eliseu lhe disse, que te hei de fazer? Dize-me que é o que tem em casa. E ela disse, ele perguntou para ela, o que você tem em casa? E ela disse, tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele, vai, pede emprestadas de todos os teus vizinhos vasilhas vazias, não poucas. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre teu filho, e deita o azeite em todas aquelas vasilhas, e põe à parte a que estiver cheia. E diz assim no 5, partiu, pois, dele, e fechou a porta sobre si, e sobre seus filhos. E eles lhe traziam as vasilhas, e elas as enchiam. Vamos parar por aqui. Então você veja, ela não tinha nada. Ela só tinha um pouco de azeite. Só que qual foi a direção de Deus para aquela mulher? O profeta falou, vai nos teus vizinhos e pede para eles vasilhas para que você possa tornar o azeite e encher. Ou seja, ele estava ali determinando um milagre na vida dela, um milagre de multiplicação. Ele já sabia o que ia acontecer, ele determinou aquele milagre, aconteceu primeiro dentro dele. E é assim na nossa vida, quando esperamos um milagre de Deus, quando cremos na palavra de Deus, a gente crê que essa palavra vai se cumprir na nossa vida, que esses milagres que aconteceram no passado estão disponíveis hoje, se eu fizer uso da minha fé. E quando eu uso a minha fé focada na palavra de Deus, fitada os olhos em Deus, então não tem como eu não ter resultado. Ela fez exatamente como o profeta orientou. E
hoje é o que Deus diz para você, meu amigo. Deus diz para você, não aceite essa situação. Não aceite. Talvez você me escuta hoje de um quarto trancado. Você está passando um momento tão difícil que ocasionou uma opressão, uma depressão. Quantas pessoas, por conta de dívidas, estão em depressão nesse momento? E você está vendo aqui, essa viúva, ela foi até o profeta. Essa viúva, quando o profeta deu uma direção para ela, ela de pronto já foi fazer, obedecer o que foi feito. Essa programação, ela não está chegando por acaso até você. Essa programação, ela está alcançando você. Talvez você nem imaginaria de estar ouvindo esse programa hoje. Mas o Senhor Jesus está te alcançando. E assim como aquele profeta deu uma direção para aquela mulher, ele dá uma direção para você. Levanta-te. Levanta-te, se posiciona. Vamos mudar essa situação. Como, ministro, eu posso mudar essa situação? Se apegando com Deus, usando a sua fé na palavra de Deus, saindo dessa situação. Se você não bater de frente com essa situação, você não vai conseguir. Há quem diga que não teve ajuda de ninguém. Talvez você diz assim, olha, eu não tive um pai, uma mãe, uma família que me direcionou, que me orientou. Não importa. A orientação está chegando até você hoje através da palavra de Deus. Eliseu, ele orientou essa mulher. Você está recebendo a orientação de Deus hoje. Para seguir a orientação de Deus. Para agir com fé na palavra de Deus. Para se entregar. Meu amigo, com a força do seu braço, talvez você tenha lutado e você não tem conseguido chegar aonde você quer chegar. Porque você tem lutado com o quê? Com a força do braço, com o seu conhecimento. Faça uma aliança com Deus. Se entregue para Deus. Experimente acrescentar a palavra de Deus na sua vida de forma com uma orientação, como um novo rumo. A Bíblia fala aqui, ó. Às vezes você diz assim, ministro, mas olha, já falaram para mim, a minha família já disse que eu sou um pau, desculpa a expressão, mas é como diz aquele jaguão que diz que pau que nasce torto, morre torto. Não tem um ditado assim? Isso para o Senhor Jesus não existe. Não importa o que falaram de você. Essa mulher não tinha mais esperança nenhuma. Ela tinha perdido o marido e ia perder os filhos. Foi então que ela, diante de Eliseu, diante do profeta, ela fez o que ele mandou. Você veja que ele mandou ela fechar a porta. Por quê? Fechou as portas e a janela para que ninguém visse o que ela estava fazendo. Porque ela estava diante ali de um milagre. O azeite não secou, o azeite não acabou, até que enchesse todas as vasilhas dela que tinha ali. Isso foi o que? Isso foi um milagre. Talvez se tivesse chegado um parente, um amigo diante dela, ia falar para ela assim, que loucura, você vai atrás de vasilha para quê? Isso é loucura, olha o tantinho de azeite que você tem, olha o pouco de azeite que você tem, e minaria a fé dela, e ela não faria o que o profeta mandou, e o milagre não aconteceria. Assim é na sua vida. Você não precisa de ninguém, meu amigo. Você só precisa de você mesmo e, sobretudo, de Deus. Nós vamos fazer uma oração daqui a pouco. Se você se entregar ao Senhor Jesus, se você pedir força para o Senhor Jesus, se você der um passo até o Senhor Jesus, Ele vem correndo até você. Ele vem correndo ao seu encontro, ao nosso encontro, disposto a ajudar. Assim como Deus ajudou aquela mulher através daquele profeta, através dessa programação, Deus vai te ajudar nessa programação. Então, mas você precisa fazer a sua parte. Olha o que diz aqui no 5. Depois que ela fechou tudo, deitou o azeite, ela e os filhos, na obediência do que o profeta tinha dito, ela encheu todas as vasilhas. No 4 diz assim, ó, então, entra, fecha a porta sobre ti, sobre os teus filhos, e deita o azeite em todas aquelas vasilhas, e põe a parte que estiver cheia. Ou seja, do jeito que ele mandou, ela obedeceu. No 5 diz assim, partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos, e eles traziam as vasilhas, e ela as enchia. Olha que coisa extraordinária.
Eu pergunto para você, qual a diferença de um problema, de uma situação que possamos enfrentar hoje, que não podemos ver esse milagre na nossa vida? O que podemos dizer que não há jeito para o cumprimento da palavra de Deus, para o poder de Deus se manifestar em nossas vidas? Aí diz assim no 6: e sucedeu que, cheias que foram as vasilhas, disse a seu filho: traz-me ainda uma vasilha. Porém ele disse: não há mais vasilha alguma, não há mais vasilha alguma. Então o azeite parou. Ou seja, chegou um dado momento que ela pediu mais uma vasilha, porque ainda tinha azeite. E o filho dela respondeu: olha, não tem mais vasilha. Já encheu todas as que tinha, já tinha enchido todas, já tinha enchido a que pegou com os vizinhos. E só aí então, parou o azeite. Ou seja, Deus tem algo extraordinário para fazer na sua vida, meu amigo. Talvez você não creia, talvez você não entenda, mas se você der um voto de confiança a essa palavra, se você crê que Deus tem algo extraordinário para fazer na sua vida, Ele vai fazer na sua vida, meu amigo. E isso só depende de você. Qual que é o seu papel? Obedecer como a viúva obedeceu. Você veja que o milagre, o azeite só cessou quando acabou as vasilhas. Ou seja, a mão de Deus, o poder de Deus, ele só breca, ele só para quando deixamos de poder contribuir com ele. Deus, ele quer que a gente seja colaborador dele, que a gente coopere com ele. Coopere como, ministro? Ele vai dirigindo, ele vai dando a direção e a gente vai executando, a gente vai obedecendo. Ele disse para mim: creia que o milagre vai acontecer, eu vou crer. A palavra está dizendo aqui que Deus vai me dar força, que vai me dar uma direção, que vai multiplicar. Talvez você olhe para você e você diz assim: meu Deus do céu, eu ganho muito pouco. Como que eu vou sair da situação que eu estou? Eu estou com a minha família cheia de problemas, não importa. Deus vai multiplicar esse pouco. Deus vai te orientar o que você vai fazer para multiplicar esse pouco. Aquele pouco daquela viúva foi o suficiente para a manifestação de Deus. Lembre-se, Deus não precisa de condição. Deus, ele é a própria condição. É ele que executa tanto o querer dentro de nós quanto o realizar. Então, meu amigo, nós vamos fazer a oração agora. E talvez você diga assim: eu não sei orar, ministro. Ou faz tanto tempo que eu não oro. Olha, eu estou tão frio, eu estou tão distante das coisas de Deus. Ou eu nunca orei, eu nunca fui uma pessoa de oração. Não importa, não importa. Se você fechar seus olhos, ou se você estiver dirigindo, e você levar o seu espírito, a sua mente, até o nome do Senhor Jesus e disser: meu Deus, eu estou aqui, me ajuda, me dá força, me ajuda. Ele vai te ajudar, ele vai ouvir a sua voz, você vai ver que você vai receber força, você vai ver que você vai perceber que você é uma pessoa diferente, e aí você faz a sua parte, meu amigo. Nós vamos passar agora mais uma vez o endereço. Eu vou deixar mais uma vez o endereço. Vamos participar da oração, vamos beber o copo com água, mas faça a sua parte. Eu tenho certeza que quando terminar essa programação, você vai ser uma pessoa diferente. Você vai testemunhar dentro de você que algo diferente aconteceu, algo sobrenatural aconteceu com você. Então, daí então é contigo. Vamos deixar o endereço da igreja para você nos fazer uma visita. E o endereço também das redes sociais. A nossa igreja está na Rua Platina 121, no Jardim Santa Cruz. Rua Platina 121, Jardim Santa Cruz. E o nosso endereço das redes sociais, as redes sociais para você entrar lá, ver o nosso trabalho, ver o trabalho da igreja. Você vai acompanhar mais de perto. É @Igreja Moriá RP no Instagram. E temos também a página no YouTube, que é o
Igreja Moriá RP. Temos também o WhatsApp, lembrando, se você quiser marcar uma visita, se você quiser marcar um atendimento, quiser mandar o seu nome para a gente, para o livro de oração, o nosso WhatsApp é o DDD 16, o telefone é o 99162-8590. Não deixe essa oportunidade passar. Talvez se aquela viúva tivesse perdido aquela oportunidade com o profeta, talvez ela não teria tido outra. Talvez ela teria perdido os filhos. E sabe Deus o que aconteceria na vida dela. Não deixe passar essa oportunidade. Talvez você tenha orado pedindo para Deus uma luz, uma direção. E você se depara diante dessa programação. Não é em vão que chegamos até você. Amém? Vamos orar agora. Pegue o seu copo com água. Vamos apresentá-lo a Deus. E vamos falar com Deus. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, nós nos apresentamos diante do Senhor, meu Pai, neste momento, e pedimos, meu Deus, por todos aqueles ouvintes, por todos os ouvintes, Senhor, aonde estiver chegando a nossa voz, que chegue, meu Deus, a Tua presença, que chegue o Teu Espírito como um bálsamo, meu Deus, nessa alma desassossegada, nessa alma aflita, desesperada. Ah, meu Deus, quantos são aqueles nesse momento que nos acompanha de um leito de um hospital, que não tem o que fazer, que só um milagre vindo do Senhor para que aconteça uma mudança. E nós cremos em milagre, meu Deus. Leve, meu Deus, a cura até essa pessoa. Ó Deus, em o nome do Senhor Jesus, cura o doente, cura o enfermo, meu Pai. Que haja cura em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Deus. Visita também, meu Deus, o oprimido, o abatido de espírito. Essa pessoa, meu Deus, que está enfrentando um quadro de depressão, que nos escuta nesse momento. Meu Deus, liberte ela em nome do Senhor Jesus. E que o Teu Espírito, meu Pai, penetre no mais profundo do ser dessa pessoa, levando força, meu Pai, levando vigor até ela. Essa mãe, meu Deus, esse pai que sofre, meu Deus, com um familiar, com um filho, ou o filho que está tendo problema com o pai. Espírito Santo, tem de misericórdia por essa casa, meu Deus. E coloque, meu Deus, repreenda o espírito, meu Deus, de contenda, de desunião, e que o Teu Espírito, meu Deus, sopre a paz sobre esse lugar, meu Deus. Que o Teu Espírito, meu Deus, venha com a Tua paz, com a Tua união. Que essa pessoa, meu Deus, tenha paciência com os seus pais. Que esses filhos tenham paciência com os pais. Que os pais tenham paciência com os filhos, dê sabedoria aos pais, para que possam, meu Deus, ajudar os seus filhos nessa situação difícil, meu Deus. Seja ela qual for, esse empresário, meu Deus, ou esse CLT que vive um momento difícil na vida financeira. Meu Deus, nada é maior do que o Teu poder, nada é maior do que a Tua grandeza. Meu Deus, abre os olhos dessa pessoa, que ela possa olhar para o alto, que ela possa olhar para a Tua grandeza, para o Teu poder, e que o Teu poder, meu Deus, dirija ela, que o Teu Espírito dê força, mostre, meu Deus, que há solução, que há jeito, meu Deus, como houve na vida daquela viúva. A vida já tinha pregado, meu Deus, um fim para a vida dela, mas o Senhor colocou uma vírgula, meu Deus, e reescreveu uma nova história. Reescreva uma nova história, meu Deus, na vida daqueles que nos ouvem, que nos acompanha nessa programação, pois é isso que Te pedimos, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Apresentamos ao Senhor o copo com água, consagra, meu Deus, essa água, abençoa, que ao beber dessa água, que bebamos do Seu poder, Senhor, que essa água seja um remédio, meu Deus, um santo remédio, um remédio do céu, meu Deus, na vida de cada um
de cada um que nos acompanha, em nome do Senhor Jesus, pois eu entrego todos nas tuas santas mãos, em nome do Senhor Jesus, meu Deus. Beba da água, meu amigo, beba da água. Beba da água e receba a vida. Beba da água e receba o espírito da vida. Receba força. Receba uma direção, novos pensamentos. A sua mente se abre. A sua mente se abre. O Senhor Jesus, através do poder dele, potencializa a sua mente para que você passe a enxergar as coisas de uma forma diferente. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Meu amigo, que você reflita em tudo que foi falado e que você não deixe passar essa oportunidade. Amanhã estaremos aqui no mesmo horário, com essa mesma programação. Esperamos por todos vocês. Nós vamos ficando por aqui. Muito obrigado pela sua audiência. Que Deus abençoe a todos abundantemente. Um abraço.